Você já se perguntou ultimamente por que os carros híbridos estão ganhando espaço e até superando os elétricos puros nas preferências de muitos consumidores? Fique com a gente porque neste vídeo vamos desvendar as razões por trás desse fenômeno que à primeira vista pode parecer contraditório. Ao ouvir sobre o futuro da mobilidade sustentável, a maioria das pessoas pensa em veículos elétricos. Mas a realidade do mercado nos mostra que os híbridos têm vantagens importantes que estão definindo o cenário automotivo atual. Os carros elétricos têm sido promovidos por anos como a solução definitiva para a poluição e o custo dos combustíveis fósseis. Se você olhar as grandes empresas do setor, parece que todos já deveríamos estar dirigindo. No entanto, o consumidor médio está considerando híbridos 100% elétricos. No entanto, o consumidor médio, diante das realidades da vida cotidiana, está voltando sua atenção para os híbridos. Esses veículos estão no meio do caminho entre o passado, baseado em combustão interna, e o futuro totalmente elétrico. Por que isso acontece? Porque alguém com consciência ecológica e vontade de economizar em combustível escolheria um híbrido em vez de um elétrico puro. Número 1. A ascensão dos veículos elétricos e a promessa não cumprida. Nós ouvimos por anos que os carros elétricos seriam a resposta para muitos dos problemas do transporte moderno. A poluição do ar, a dependência do petróleo, o barulho nas cidades e a manutenção cara. Os fabricantes, governos e defensores da sustentabilidade têm apoiado fortemente essa visão, pressionando por regulamentações e incentivos fiscais para encorajar mais pessoas a adotar a mobilidade elétrica. Mas, se os elétricos são tão bons, por que não decolaram no ritmo que muitos esperavam? A ideia original era que à medida que as baterias se tornassem mais baratas e mais potentes, e as estações de carregamento se multiplicassem, o mercado seria inundado com veículos elétricos. Essa visão incluía uma redução acentuada nas emissões de CO e outros poluentes, menos barulho nas ruas e um futuro onde os carros não dependem mais de gasolina. Embora tenha havido progresso em muitas regiões, a realidade é que o número de veículos puramente elétricos ainda é pequeno em comparação à frota total de veículos. Um dos principais obstáculos tem sido a falta de infraestrutura de carregamento adequada. Para que um carro elétrico seja realmente prático, os usuários precisam ter certeza de que conseguirão recarregar seu veículo sem problemas, tanto em casa quanto na estrada. Sem uma rede confiável e extensa de pontos de recarga rápida, veículos elétricos estão se tornando uma opção arriscada, especialmente para viagens longas ou quando não há garagem com tomada elétrica. Em muitos países, infraestrutura pública ainda está em fase inicial, o que alimenta a ansiedade do comprador e retarda a adoção em massa. Outro desafio tem sido o tempo que as baterias levam para recarregar. Embora existam carregadores rápidos, eles ainda não correspondem à velocidade de encher um tanque de gasolina em apenas alguns minutos. Isso implica que os usuários precisam planejar melhor suas rotas, horários e tempo de inatividade, algo que muitos não estão dispostos a fazer. A vida moderna exige imediatismo, e é aí que os elétricos perdem alguns pontos. Embora existam mercados onde o governo subsidia a compra de carros elétricos, esses incentivos nem sempre são permanentes ou uniformes. Quando a demanda cresce ou muda a conjuntura política, os subsídios podem ser reduzidos ou desaparecer, impactando o preço final para o consumidor. Além disso, a produção de baterias, que é um dos componentes mais caros, ainda não conseguiu uma economia de escala suficiente para reduzir o preço a níveis comparáveis ao de um carro convencional. Número 2. O atrativo dos híbridos. Flexibilidade e autonomia. O que faz os consumidores olharem para os carros híbridos com bons olhos, até mesmo acima dos elétricos puros? A resposta está na sua natureza híbrida. Ao combinar o motor de combustão interna com o elétrico, oferece o melhor dos dois mundos e mitiga os medos comuns associados à mobilidade elétrica puro. Os veículos híbridos servem como uma espécie de meio termo. Para quem ainda não se sente preparado para dar o salto para um veículo totalmente elétrico, o híbrido é uma opção atraente. Isso permite que as pessoas se familiarizem com a condução silenciosa, a economia de combustível e a redução de emissões, sem abrir mão da certeza de ter um motor a gasolina que garante a autonomia do veículo. Essa transição suave ajuda muitos motoristas a ganharem confiança nas novas tecnologias. Um dos maiores medos dos potenciais compradores de veículos elétricos é a chamada ansiedade de autonomia. Trata-se da preocupação de ficar sem energia no meio de uma viagem, longe de uma estação de recarga. Com um híbrido, esse problema praticamente desaparece, pois o motor a gasolina entra em ação quando a bateria acaba, permitindo que você continue dirigindo sem incidentes. Dessa forma, o usuário não depende de uma extensa rede de carregamento e pode utilizar o veículo de forma semelhante a um carro tradicional, com a vantagem de um consumo de combustível muito menor. Embora a mobilidade elétrica dependa em grande parte de uma infraestrutura de recarga robusta, os híbridos podem funcionar perfeitamente no contexto atual, onde os postos de gasolina ainda são a norma.
O usuário não precisa modificar seus hábitos de forma radical. Quando a bateria acaba, passa-se para a gasolina. Isso faz com que o híbrido seja fácil de adotar, mesmo em mercados onde a infraestrutura de recarga elétrica é quase inexistente. Embora os híbridos ainda sejam mais caros do que os carros convencionais, costumam ser mais econômicos do que muitos elétricos, charutos. Além disso, como suas baterias são menores e não requerem a mesma complexidade tecnológica, sua manutenção pode ser menos cara. Por outro lado, ao reduzir o consumo de combustível, o custo operacional se mantém baixo, resultando em uma relação custo-benefício mais equilibrada a curto e médio prazo. Finalmente, muitos consumidores encontram nos híbridos uma solução mais realista para as suas necessidades. O consumidor médio, ao não precisar mudar drasticamente seus hábitos, percebe o híbrido como uma tecnologia amigável e de transição. Isso, somado ao fato de que os híbridos já estão no mercado há anos e demonstraram sua confiabilidade, reforça a confiança de quem está considerando uma opção mais sustentável, sem riscos extremos. Número 3. A infraestrutura de carregamento. O grande gargalo. A infraestrutura de recarga é o calcanhar de Aquiles da mobilidade elétrica. Para que um carro elétrico seja realmente prático, não basta que suas especificações técnicas sejam impressionantes. Também é fundamental ter uma rede ampla e confiável de carregadores. Aqui é onde as promessas e a realidade se separam. Em vários países, as estações de recarga rápidas e de nível médio ainda são escassas. Isso faz com que, mesmo se você tiver um carro elétrico com boa autonomia, precise planejar cuidadosamente suas rotas e horários de recarga, algo que nem todo mundo está disposto a fazer. Além disso, a potência de recarga varia bastante. E o tempo que você precisa para completar uma recarga pode se prolongar se você só encontrar carregadores lentos. A distribuição desigual da infraestrutura é outro problema. Nas grandes cidades, onde a população é mais densa, costuma haver mais carregadores, mas em áreas rurais ou em rodovias de longa distância, a situação é muito mais precária. Essa disparidade limita seriamente a mobilidade elétrica a certos ambientes, dificultando sua expansão em nível nacional ou regional. Para muitos potenciais compradores, a ideia é não poder sair das grandes cidades sem correr o risco de ficar presos. É um fator decisivo contra. Para que a mobilidade elétrica decole, são necessários grandes investimentos em infraestrutura, tanto pública quanto privada. Os governos desempenham um papel crucial. Eles devem oferecer incentivos, facilidades e regulamentações claras que incentivem o desenvolvimento de pontos de carregamento. No entanto, a burocracia, a falta de coordenação e a resistência de alguns setores estão atrasando a expansão dessas redes. Até que não haja uma infraestrutura tão onipresente quanto os postos de gasolina, os usuários continuarão vendo os elétricos com desconfiança. É aqui que os híbridos se destacam. A capacidade de funcionar com gasolina quando a bateria acaba os torna imunes aos problemas atuais da infraestrutura de recarga. Enquanto isso, um motorista de carro elétrico precisa se preocupar em encontrar um ponto de recarga e esperar o tempo necessário para completar a recarga. Já o proprietário de um híbrido pode simplesmente parar em um posto de gasolina convencional. Esse fator de independência e segurança é crucial na decisão de compra. Embora todos esperemos que a infraestrutura melhore com o tempo, e isso provavelmente acontecerá, o consumidor de hoje tem necessidades imediatas. Nem todo mundo pode se dar ao luxo de esperar que a rede de recarga elétrica se desenvolva até se tornar onipresente. Os híbridos se tornam, então, a melhor solução para o presente. Oferecem economia de combustível, redução de emissões e um passo em direção à eletromobilidade, sem obrigar o usuário a depender de uma infraestrutura. Ainda em fase de crescimento. Número 4. A tecnologia das baterias e seu impacto nos elétricos. As baterias representam o núcleo da mobilidade elétrica. São o componente mais caro e delicado. Determinam a autonomia, o tempo de recarga e grande parte do custo total do veículo. Embora a tecnologia tenha avançado enormemente na última década, ainda existem desafios importantes que frearam a adoção em massa dos veículos. 100% elétrico. Embora as baterias de íon de lítio tenham melhorado sua capacidade, a autonomia de muitos veículos elétricos continua sendo um tema sensível. Para igualar o conforto de um carro de combustão interna, um elétrico precisa de baterias grandes, caras e pesadas. Isso aumenta o custo inicial do veículo e encarece sua produção. Apesar das melhorias, nem todos os modelos oferecem autonomias equivalentes às de um carro a gasolina com o tanque cheio, especialmente em condições reais de condução, clima, uso do ar-condicionado, velocidade, etc. Outro problema é a degradação com o tempo. Embora as baterias tenham melhorado sua durabilidade, sua capacidade de reter carga diminui após vários anos de uso. Isso influencia o valor de revenda e a percepção do custo total de propriedade. Um comprador prudente pode hesitar em investir em um veículo elétrico se temer sua bateria. Depois de um certo tempo, perde eficácia e requer um substituto muito caro.
As baterias de veículos elétricos dependem de materiais como lítio, cobalto e níquel, que não só são caros, mas também levantam preocupações ambientais e sociais na sua extração. A dependência desses materiais cria incerteza sobre os custos futuros e a escalabilidade da produção de baterias em grande escala. Além disso, a pegada ambiental da extração e do processamento desses materiais levanta dúvidas sobre a sustentabilidade real da eletromobilidade se for feita sem controle ou regulamentações adequadas. É aqui que os híbridos têm uma vantagem. Ao combinar a propulsão elétrica com o motor de combustão interna, suas baterias podem ser menores e menos complexas. Isso reduz tanto o custo quanto o risco de degradação acelerada. Além disso, a menor dependência de uma bateria de grande capacidade elimina parte das pressões sobre a cadeia de suprimento de materiais críticos. Em outras palavras, os híbridos se beneficiam da tecnologia elétrica sem carregar com todos os seus problemas. Fala-se muito das baterias de estado sólido, que prometem maior densidade energética, tempos de carga mais rápidos e menor degradação, mas são tecnologias ainda em desenvolvimento. Enquanto esperamos que essas promessas se cumpram, os carros híbridos continuam oferecendo uma alternativa prática e equilibrada, aproveitando os avanços atuais, sem se ver limitados pelas deficiências tecnológicas que ainda estão presentes no campo dos elétricos puros. Número 5. Custos iniciais e barreiras de entrada no mercado. A questão do custo é fundamental na hora de escolher um novo veículo. Embora a longo prazo um carro elétrico possa ser mais econômico em termos de manutenção e consumo de energia, o preço de aquisição ainda é um grande obstáculo para muitos compradores. Os veículos elétricos são mais caros. Comparando o preço inicial de um elétrico com um híbrido ou a gasolina, o elétrico geralmente custa mais. Tradicional. Se compararmos o preço inicial de um veículo elétrico com o de um híbrido ou mesmo movido a gasolina, o elétrico costuma ser mais caro. Essa diferença de preço é suficiente para que o comprador opte por um híbrido que, embora não seja tão econômico quanto um carro 100% convencional, oferece um equilíbrio mais aceitável entre custo inicial e economia futura. A indústria de veículos elétricos ainda não alcançou as economias de escala desfrutadas pelos fabricantes de veículos de combustão. Além disso, a gama de modelos elétricos continua limitada, dificultando a competição de preços. À medida que mais fabricantes entram na onda da mobilidade elétrica, é provável que os preços diminuam. Mas até que isso aconteça, os consumidores mais sensíveis ao preço encontrarão nos híbridos uma opção mais próxima do seu orçamento. Em muitos países, a compra de veículos elétricos é estimulada por incentivos governamentais, subsídios diretos, isenções de impostos, estacionamento gratuito ou acesso a faixas exclusivas. No entanto, esses incentivos muitas vezes mudam com o tempo e dependem da vontade política e dos orçamentos estaduais. Quando um comprador não pode contar que esses benefícios se mantenham, o apelo econômico do elétrico pode desaparecer, aumentando a incerteza. Embora os carros elétricos tenham menos peças móveis e, teoricamente, exijam menos manutenção, o custo de consertar ou substituir componentes complexos como baterias ainda é alto. Os híbridos, por terem sistemas de combustão conhecidos aliados à parte elétrica, têm maior disponibilidade de peças de reposição e técnicos capacitados, o que, pelo menos por enquanto, reduz a incerteza na área de manutenção. Até que os veículos elétricos consigam reduzir seus custos de fabricação e aumentar sua autonomia, os híbridos continuarão sendo a escolha mais lógica para muitos compradores. Esses veículos combinam uma economia de combustível significativa, com um custo inicial mais baixo que o da maioria dos elétricos, ao mesmo tempo que oferecem maior tranquilidade em termos de autonomia e manutenção. Por isso, não surpreende que os híbridos estejam superando os elétricos, pelo menos na fase atual. Enquanto isso, esperamos que a tecnologia e os preços dos elétricos se equilibrem com as expectativas do mercado. Assim, a questão econômica reforça a posição vantajosa dos híbridos no mercado global.